Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joel da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Nós estamos mais uma vez em nossa meditação, vivendo o Apocalipse nosso de cada dia. Hoje vamos ler Apocalipse 19, que maravilha, né? Mas vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, derrama da tua bênção, da tua graça, dá-nos a direção e orientação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos então fazer a leitura, mas antes deixa o seu joinha, se inscreva, compartilhe aí e comente em nome do Senhor Jesus. Teu comentário vai nos ajudar bastante, tá bom, amado? Vamos então, o capítulo 19 nos fala assim: e depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, eu sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no o exército no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, carne dos tributos, carne dos fortes, carne dos cavalos, dos que sobre eles assentam, e carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Perdão, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Gente do céu, que mistério misterioso é esse? Ai, ai, é muito maravilhosa a palavra de Deus. Querido, eu vou resumir todo esse versículo aqui em 4 fases principais, que é o que diz aqui, tá bom? Percebemos capítulo 17, 18 ali, fala sobre o julgamento da Grande Babilônia. Pode ser que é um sistema religioso
que predomina, né? Já especifiquei que Babilônia pode ser tanto Jerusalém, como pode ser ali a religião do Império Vaticano, que predomina no mundo todo, tá bom? Que Deus vai julgar por causa da prostituição e outras coisas mais espiritual, que não levou o povo ao conhecimento da verdadeira palavra de Deus, mas levou o povo à idolatria e outras coisas mais. Beleza? Então tá. O que nós vamos partir agora? Apocalipse 19. Então, depois que todos esses fatos ocorrerem, o julgamento da Grande Babilônia, o texto sagrado ele vai dar um outro esclarecimento que você tem que ler com tranquilidade Apocalipse. Né? Então tá, o que diz o capítulo 19? Vou abordar quatro fatores, quatro fatores importantes. Vamos lá então. João fala assim: depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão. Depois dessas coisas que ocorreram, depois da visão da destruição da Grande Babilônia, tá bom? Depois de eu ter subjugado, né, dizia aleluia, ou louvado seja, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Então, ele ouviu a voz de uma grande multidão. Por que ouviu a voz de uma grande multidão? Aí você vai entender o versículo 2 que fala assim, ó, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então o que acontece? Esta grande prostituta, ela foi julgada, condenada e nunca mais vai se levantar. Mas as pessoas que passaram pelo período da tribulação, os mártires da tribulação, né, que ela perseguiu, que ela destruiu, esses não é igreja, tá? Esses não é igreja. Esses são aqueles que sobreviveram à grande tribulação, que passaram pelo período da grande tribulação, que se esconderam, né, por causa das perseguições. Então, esses daí vão louvar o Senhor, porque eles vão contemplar a destruição da Babilônia. Então, aqui tem uma primeira multidão, né? Então, eles louvaram ao Senhor, porque Deus vingou o sangue, né, das pessoas a qual essa grande Babilônia, essa grande meretriz destruiu. Aí fala assim, e a fumaça dela só para todo sempre, tá? Dessa grande Babilônia. Quando você pega o versículo 4, fala assim, e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, né? Aleluia, louvado seja. Os 24 anciões, no meu contexto, tá bom? No meu contexto, eles representam os 12 patriarcas do Antigo Testamento, representando ali, né? E representa também os 12 apóstolos, trazendo a representação da igreja, né? Então vão estar ali prostrados diante do Senhor, né? Nós fazemos uma avaliação, mas não pode ser a igreja. Os apóstolos, a igreja está fundada na doutrina dos apóstolos, tá bom? Então é a questão da amplitude do entendimento, né? Então ali representa, ali está tanto vamos dizer, os patriarcas do Antigo Testamento, como também os 12 apóstolos diante do trono, ali prostrando-se e adorando. Aí fala assim, versículo 5, saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, assim pequenos e grandes, então é chamado. Versículo 6, eu vi como que a voz de uma grande multidão, olha só, como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso reina, Agios Pantoclasto, né? Então, nosso Deus reina, nosso Deus Todo-Poderoso. Já tem uma outra questão aqui. Regozijemos, alegremos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já sua esposa se aprontou. Olha outra questão. Essa multidão, né, ela vai participar das bodas do Cordeiro, da festa de casamento, tá bom? Da festa de casamento. Aí fala assim, ó, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O que acontece? Deus tira as nossas vestimentas sujas e põe uma veste nova. Nós estamos revestidos de Cristo, a justiça de Cristo resplandece em nós. Tá bom? A justiça de Cristo resplandece em nós.
Aí o versículo fala assim, ó, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, tá? Então aqui é uma multidão que foi chamada. Então essa multidão que passou pelo período da grande tribulação, né? Nós temos que definir esse povo. Tem um povo da grande tribulação, tem a igreja. A igreja, ela foi arrebatada. Mas nesse período, aí também tem o povo que é um povo de aliança, que é o povo de Israel, que é um povo diferenciado. É um povo diferenciado. Para Israel, Deus tem uma promessa para Israel, que essa promessa vai se cumprir, mas Israel é um povo diferenciado. Aqui é a igreja, né? Você vê que fala assim, bem-aventurado aqueles que são chamados, vocacionados, né, à ceia das bodas do Cordeiro. Então, a noiva está aqui, então os amigos são chamados para participar. E fala assim, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então ali, isso surpreendeu João. Então ali fala o encontro da igreja, ali fala o encontro da grande multidão a qual Cristo vai vir, né? Ele vai descer do céu, né, com voz, com alarido, e o negócio vai torar aqui embaixo, aqui, ele vai vir com a igreja, aquela multidão que passaram pelo período da grande tribulação vai vir, aqueles que morreram na promessa, confiante em Cristo, vai vir ressuscitado com Cristo também, vai ser algo extraordinário. Porque Cristo vai vir do céu à terra, porque ele quer fazer algo tremendo, ele quer cumprir o milênio. E fala assim, ó, o versículo 11, e viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, esse Jesus que vai vir, não vai ser aquele mesmo Jesus que nasceu ali, que foi posto ali numa manjedoura. Em hipótese alguma. Esse Jesus é algo tremendo. Fala assim, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Então não adianta entrar em questão aqui, só ele sabe o nome, né? E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama a Palavra de Deus, né? Olha só, aí fala assim, e seguia no exército do céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Então, vamos lá, aqui tem uma multidão, dizendo aleluia, louvado seja, adorando ao Senhor. João está vendo aquela multidão, João está vendo todo algo extraordinário. Isso está mexendo no coração de João. De repente, João ele começa a ver Cristo vindo do céu em glória e uma multidão de miríades de exército, né, atrás dele, né, ele vindo. Pode ver o texto, né? Então aquele exército vindo atrás dele. Então esse exército eles estão vindo. Aí fala assim, ó, e seguiam o exército no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco puro. Então ali vai estar eu, vai estar você, vai estar todos aqueles que confessaram Cristo como Senhor, vindo em cavalos brancos para a glória de Deus. Essa é a promessa que Deus tem para nós. E fala assim, da sua boca de Cristo, né? Saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele vai vir com fúria, né? Para julgar, né? Aí o versículo 16 fala assim, no manto da sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai te declarar para o mundo todo reconhecer que ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí fala assim, e viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então esta ceia vai ser quando Cristo vir com o seu exército celestial. O texto em si já dá uma resposta. Que ceia é esta? Nós vamos participar dessa ceia? Não, esta ceia não é para nós participarmos. Esta é uma ceia diferenciada, né? Qual vai ser o alimento dessa ceia? Todas as pessoas que rejeitaram Cristo, as pessoas que blasfemaram de Cristo, as pessoas que se opuseram a Cristo, as pessoas que adoraram o anticristo, eles serão o alimento das aves do céu. Porque o anjo, ele vai clamar as aves, os abutres, né? Vai clamar as águias, os pássaros imundos, para a celebração da grande ceia, da ira do Cordeiro, né? Então, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, das aves do céu.
Aí vai explicar por que Deus chama as aves do céu. Aí o versículo 18 fala assim: para que comais a carne dos reis, a carne dos tributos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, todos. Todos aqueles que rejeitaram, blasfemaram, perseguiram, porque nesse grande dia, quando Cristo vir, as nações do mundo que se opõem a Cristo vai querer guerrear contra Cristo. Vai ser uma carnificina terrível, mas nosso Deus já determinou a vitória. Por que isso aí? Porque aí já entra uma questão de Deus vai direto para Israel, né? Isso vai ser não aqui na região do Brasil, não vai ser aquelas regiões lá para o lado da Palestina, lá para o lado de Israel. Por quê? Deus vai implantar ali um milênio, Deus vai cumprir a promessa com Israel. Ali Israel vai estar recebendo Deus Todo-Poderoso, onde Israel vai ser acuado, onde o povo vai querer destruir Israel, né? Mas Deus Todo-Poderoso virá em sua glória. E ali as nações que se opuseram, a besta, o falso profeta, né? O Cristo ali, todos que se opuseram com Israel vão estar nesse dia, né, onde Deus virá em sua glória com seu exército para abater este povo maligno. Aí fala assim, ó, 19, e vi a besta e os reis da terra, os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, essa guerra vai ser algo extraordinário. Nós estaremos lá presentes, mas nós não vamos guerrear. Só o nosso Deus vai guerrear. Só nosso Deus vai pelejar. Ali vai cair o império, o poder maligno vai cair. A besta e o falso profeta vai ser lançado vivo no lago de enxofre, né? No lago de fogo, né, que arde terrivelmente, vai ser vivo, né? O lago de fogo está fechado, mas esse lacre vai ser tirado, eles vão ser lançados vivos. Aí fala assim, os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carne. Então Deus vai convocar as aves do céu nesse grande dia. Então, por que eu fiz essa rapidez aqui sem entender? Aqui fala do arrebatamento, que a igreja estará com Cristo. Aqui fala da grande multidão salva, da grande tribulação. Aqui fala do grande encontro. Aqui fala dos mártires da grande tribulação. Aqui fala do reino milenar que Deus vai restabelecer em Israel e as promessas vão se cumprir. Aqui fala do julgamento da besta, do falso profeta. Deus, ele é fiel, querido. Apocalipse é uma maravilha. Amém? Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, toma nas tuas mãos teus filhos, derrama da tua bênção, guarda, livra. Pai, eu peço a tua graça, que nós possamos estar nesse dia, Senhor. Quando o Senhor vir com a tua igreja, nós possamos estar juntos, montados em cavalo branco, contemplando a tua glória, vendo a magnificência do teu poder. Oh Deus, esse é o nosso sonho, a nossa esperança. E nós te louvamos porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Guarda o teu povo, livra a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, querido? Dá o seu joinha, se inscreva, faz parte dessa família aí, em nome de Jesus. Tá bom, amado? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.